Oi pessoal, aqui é o Érico Rocha e hoje eu estou aqui com um dono, um dos sócios e donos da Cachaçaria Nacional. É um website que vende cachaça pela internet, é um e-commerce de cachaça. Hoje eu estou aqui com o Rafael Araújo. Tudo bom, Rafael? Ótimo, gente. Para quem não sabe, eu estou fazendo essa entrevista, é uma entrevista remota, então pode ser que aconteça alguns imprevistos aqui, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Estou falando aqui de Nova York, diretamente com o Rafael de BH, Belo Horizonte. É a segunda pessoa, o segundo empreendedor de BH que eu entrevisto. E o mais interessante dessa entrevista é entender, o Rafael tem tido muito sucesso com a aplicação da fórmula de lançamento para o e-commerce dele. Então, e o mais legal de tudo é que muita gente pergunta, será que funciona para produto físico também? Então, assim, é por isso que eu trouxe o Rafael aqui para ouvir a opinião dele em relação. Tudo bom, Rafael? Como é que estão as coisas? Tudo bem, e você, Érico? Tudo jóia. Muito obrigado pelo seu tempo e quiçá, dizer generosidade para dividir alguma das coisas que estão funcionando aqui com você para a Cachaçaria Nacional. Agora me diz uma coisa, como é que surgiu, como é que surgiu a Cachaçaria Nacional, ou melhor, como é que surgiu a sua entrada na Cachaçaria Nacional como dono e sócio? Vamos lá, a Cachaçaria Nacional, ela começou com o meu sócio, através ele já tinha uma empresa com uma outra sociedade, e ele desfez essa sociedade, por algum motivo, e ele lançou a Cachaçaria Nacional novamente com esse nome, Cachaçaria Nacional. O antigo site ele nem funciona mais. E quando ele lançou novamente a Cachaçaria Nacional, colocou ela no ar, na web, e a Cachaçaria Nacional ela era praticamente a única loja virtual, o único site virtual de venda de cachaça online. E no início ela até começava a vender bem, mas não, depois de um tempo só de ficar no ar, ela não... Primeiro, apareceram muita concorrência, né? Certo. E segundo, como não tinha muita ação de marketing naquele mercado ou naquele site dele, as vendas começaram a despencar, começaram a cair e não tinha muito resultado. E eu comecei a estudar o marketing digital, principalmente através do Insider, né? Através do programa de vocês, e eu resolvi propor para ele. Eu já estava trabalhando online, fazendo alguns projetos online que não a Cachaçaria Nacional, e conheci o Marcos, conheci o projeto dele, achei bem interessante e decidi testar os meus conhecimentos junto com ele. Foi aí que aconteceu essa parceria, ele entrando com a logística, que ele já tinha experiência, já trabalhava com marketing, aliás, trabalhava com a cachaça, com as entregas, já entendia da logística, como entregar, já tinha contato com os fornecedores, só que a venda não estava acontecendo naquele momento, né? E aí eu decidi entrar, a gente decidiu juntar forças aí, unir forças, eu testando o meu conhecimento de marketing, ele já com a logística, e foi assim que surgiu a Cachaçaria Nacional da forma que ela é hoje, com a metodologia de marketing, a forma que a gente vende na internet através da fórmula de lançamento, tanto da fórmula de lançamento quanto os primeiros ensinamentos do Insider, né? Então foi assim que surgiu. A gente uniu forças, o marketing de um lado, a logística que ele tinha, contato de fornecedor, de distribuidor de outro, né? E foi assim que surgiu a cachaçaria. E só para exemplificar para o pessoal do lado de lá que ainda não te conhece, você vende cachaça mesmo, é cachaça. Cachaça mesmo. Cachaça, não é infocachaça, não. Não, é cachaça mesmo. Aquela que você tomar demais, você acaba falando demais também. Exatamente. Inclusive, imagino que você deve ter tomado uma cachaçinha com ele, não, brincadeira, pra fechar essa parceria. Não, tô brincando. Rafael, agora é o seguinte, eu queria contrastar um pouco, né? Porque você aplicou, eu sei que você aplicou princípios do Insider, que hoje não existe mais, que ele está dentro na fórmula de lançamento. Então, aquelas coisas do Insider são parte da fórmula de lançamento agora, principalmente a parte da fórmula de lançamento 3.0. Mas eu queria que você contrastasse, porque assim, eu lembro de você executar o que a gente chama hoje de lançamento relâmpago. E você foi uma das primeiras pessoas que eu me lembro de executar aquilo. E eu lembro que você escreveu, uma das razões pelo que eu te conheço hoje, estou até fazendo essa entrevista, foi você postando seus resultados primeiros dos lançamentos relâmpagos. Conta um pouquinho desses primeiros lançamentos, talvez o primeiro lançamento relâmpago que você tenha feito.
Bem, o lançamento relâmpago ele funciona até hoje, na verdade. Praticamente toda venda ou produto novo ou algum tipo de lançamento que a gente faz hoje, a gente ainda utiliza o lançamento relâmpago. Ele funciona muito bem, né? Ele não saturou até hoje. Mas enfim, o primeiro de todos foi bem interessante, né? A gente estava começando, a gente tinha uma pequena lista de e-mails assim, de clientes ou de pessoas que voluntariamente colocaram o e-mail lá na newsletter, né? Vamos chamar assim de newsletter da Cachaçaria Nacional. E eu comecei contando uma historinha, né? O meu primeiro e-mail, contando uma historinha lá de que eu fui para o interior de Minas Gerais com meu pai. E lá eu conheci um mestre cachacista, enfim, contei uma história bacana. Eu vou de vez em quando interromper para você só para explicar um pouco disso. Gente, um dos componentes mais importantes da forma de lançamento, como você vai ver, talvez você tenha visto na minha série de vídeos ou não, é a história. A história conecta, a história é uma das coisas que traz muito conexão e pouca gente entende o poder disso. Mas continua, Rafael. Então a gente começou com uma história, né? Eu tinha que engajar aquele público, eu tinha que começar a aplicar a fórmula de lançamento através e a primeira forma que eu descobri, aliás, a primeira forma que eu queria testar, que eu acreditava que daria certo, seria com o lançamento relâmpago. E o lançamento relâmpago a gente teria que dar alguma coisa, tanto algum tipo de bônus, quanto oferecer algo mais, até daquele próprio mercado mesmo. A gente descobriu hoje e naquela época, que o frete gratuito, por exemplo, é uma coisa que tem um apelo muito grande para as pessoas do nosso mercado, né? E aí com esse lançamento a gente contou uma história que eu fui no interior de Minas, aí criei valor com um bônus poderoso, que era um copo específico de cachaça, que eu bebi cachaça com esse mestre cachacista, junto com meu pai, e ganhei aquele copo. Então, além de dar o frete gratuito, por exemplo, naquela oportunidade, eu ainda dei como bônus para quem efetuasse a compra naquele período do lançamento relâmpago esse copo, né? E foi um lançamento assim que a gente duplicou, triplicou, na verdade eu acho que mais do que triplicou as nossas vendas em 4 dias, assim. As suas vendas em qual período? Você disse que 4 dias você fez o equivalente? Em 4 dias a gente fez, pelo menos, naquela época, correspondia a quase um mês de venda nosso. Né, Nossa, em 4 então dias. Um mês em 4 dias. E para muita gente que não sabe, alguns elementos do que ele está falando foi um elemento que, dentro do lançamento relâmpago, eu ensino de criar uma oferta irresistível. Uma oferta que leva a sua audiência a tomar uma ação num específico espaço de tempo. Por isso que acontecem esses picos de venda, né? Então é uma coisa que ele citou algumas coisas como copo, tem alguns ingredientes que fazem isso. Mas então, aí você fez mais ou menos o equivalente a um mês de faturamento em 4 dias, é isso? Um mês de faturamento em 4 dias e foi espetacular. A gente teve muito feedback de cliente falando, eu quero esse copo, por exemplo, né? A questão do copo, claro que a questão do frete também motivou, mas a gente observou que mesmo com a questão do frete, o ticket médio, ou seja, a média das compras, ela ficou acima da média normal que a gente faz de pedidos individuais. Né, por exemplo, se uma pessoa compra R$150 ali de cachaça, essa média estava em 200 e pouco, ou seja, além deles terem comprado mais, compensou o frete que eu dei e ainda criando essa oferta irresistível com o copo, criando o valor daquele copo também, que aquele copo específico seria bom, por exemplo, para tomar cachaça, criou mais valor, engajou mais, aí a gente teve feedback, teve mais venda, o ticket médio aumentou, enfim, foi o primeiro, assim, super resultado que eu apliquei, e era uma lista pequena, tá? Na época eu acho que era uma lista de 800 pessoas, nem era uma lista grande. E o mais interessante, Rafael, isso é muito legal você falar, e eu queria a oportunidade para ensinar, ou para traduzir alguma das coisas que talvez não estejam, o pessoal lá esteja distinguido. Muita gente fala assim, Érico, eu não tenho uma lista para começar. E é verdade. E se você não tem uma lista mesmo, talvez o lançamento relâmpago não seja para você. Você tem que entrar com o hipersemente, que é o hiperlançamento semente, que é o lançamento que o Thiago e a Laísa fizeram para levar o negócio deles, criar um negócio completamente do zero, de 0 até R$216 mil. Tem uma entrevista aí que eles falam isso. Mas assim, no caso do Rafael, nesse caso, inclusive eu falar, ele já tinha uma lista. Talvez ele nem sabia que ele tinha uma lista, eu lembro que ele não estava presente para isso. Porque é o seguinte, se você tem um e-commerce, seja ele qual for, você tem uma lista. E essa lista é a sua lista de clientes. Todo mundo que compra,
você tem os dados dos seus clientes. Então o lançamento relâmpago, ele é aplicado principalmente para e-commerce, é uma espécie de rajada de dinheiro, uma criação de faturamento que estava ali na mesa. Então isso não para o resto do faturamento do e-commerce, mas como? Para qual lista? Para a lista que você já tem, talvez não saiba, que é a lista de clientes. E as chances são que a sua lista de mais valor e potencial valor são as suas listas de clientes, porque um cliente é uma pessoa que tende a comprar mais de você do que um prospecto que nunca comprou de você. Então a pessoa repetir uma compra é muito mais fácil que fazer ela comprar da primeira vez. Isso se você tiver entregado um produto de qualidade da primeira vez, que é o que eu aconselho, né? Mas muita gente tem esse ativo e não está explorando, é como se fosse uma mina de ouro sentado ali. Legal, Rafael. E aí, cara, o que aconteceu? Você fez esse lançamento relâmpago e a fórmula de lançamento parou de funcionar para você? Como é que foi isso? Não. De forma alguma. Eu pergunto, porque muita gente fala, mas agora meus clientes já sabem que eu estou fazendo isso. Será que para de funcionar? Qual a sua opinião em relação a isso? Não, de forma alguma. Pelo contrário, ela funciona até hoje, até mesmo porque novos clientes vão entrando todos os dias na Cachaçaria Nacional, tanto novos clientes quanto pessoas interessadas em cachaça, interessadas em algum tipo de informação que eu possa dar, que eu possa vir a dar. Até mesmo a gente faz, querendo ou não, uma espécie de fangate na própria capa, no próprio e-commerce. A gente deixa ali a newsletter, ou em outras páginas a gente oferece, por exemplo, um e-book sobre cachaça, sobre como degustar cachaça, um pequeno e-book, um pequeno bônus ali para a pessoa, por exemplo, deixar o e-mail dela e receber as nossas informações e tudo mais. E aí a gente vai aplicando a todas as técnicas, tudo que a fórmula de lançamento pode oferecer. E o que mais funciona para mim hoje é, por exemplo, o lançamento relâmpago, que eu posso aplicar para os novos e para os antigos também não deixa de funcionar. Por quê? A gente aplica a fórmula de lançamento com novos produtos. A gente aplica, por exemplo, o lançamento relâmpago com novos produtos que a cachaçaria adquiriu, uma nova cachaça, uma nova linha, ou uma cachaça que a gente quer que saia, que as pessoas não conhecem, porque a gente trabalha com um mix de produtos de mais de 500 tipos, 500 tipos de cachaça. Então, às vezes tem um produto ali que não está saindo, a gente pode aplicar a técnica, pode aplicar a fórmula, que ela vai funcionar mesmo com o cliente antigo. Então não para. Depois que você aplicou e teve esse primeiro sucesso com o lançamento, esse tipo de lançamento parou, eu não sei quanto tempo foi atrás que você aplicou o primeiro lançamento? Já tem mais de 2 anos. Ótimo. E isso parou de funcionar? Então até hoje você aplica, até hoje funciona? Como é que você diria? Não para de funcionar, até hoje funciona perfeitamente, até mesmo porque entram novos clientes na Cachaçaria Nacional, a gente aplica a técnica com esses novos clientes e os clientes antigos não deixa de funcionar de forma alguma, porque com esses clientes antigos a gente trabalha com mix aqui de mais de 500 produtos. Então, e além de aparecerem novos produtos, novas cachaças, a gente aplica em lançamentos novos ou algum produto específico que a gente queira que saia, vender ou até mesmo tirar do estoque, reduzir o nosso estoque se a gente tiver com o estoque agarrado, então continua funcionando perfeitamente. E funciona para toda... Eu sei que você... qual o preço que varia as suas cachaças? Assim, a mais barata sai por quanto? Bem, a mais barata em torno, vamos colocar aí, de R$10, tirando as miniaturas, obviamente tem um valor menor. E a mais cara, mais ou menos, hoje? A mais cara chega a R$1.990 aproximadamente. Quase R$2.000 por uma cachaça? Quase R$2.000 por uma cachaça. Eu imagino que o pessoal que compra essa cachaça deve ser grandes fãs. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: esse lançamento relâmpago ele funciona melhor para cachaça mais barata ou funciona melhor para cachaça mais cara? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acredito que ela funcione muito bem para os dois. Eu não tenho uma métrica para isso. Então não importa o valor do ticket, ele tende a funcionar igual. Não, ele tende a funcionar igual. Inclusive a gente tem uma história interessante aqui, uma cachaça que custava R$1.500, a gente vendeu essa cachaça em 30 minutos. A gente tinha uma unidade dela. Ela é realmente uma cachaça rara, foram feitas só 2.000 garrafas dela. E aí eu fiz um vídeo para ela, eu fiz um lançamento, um lançamento semente, acredito que seria o termo mais adequado para ela, Uhum. E em 30 minutos eu consegui vendê-la. Em 30 minutos. Nada mal. É isso aí, Rafael. Agora é o seguinte, antes da gente terminar, eu sei que você
seu tempo é curto. Geralmente todo empreendedor tem, uma das coisas que ele não tem demais talvez seja tempo, e sempre está fazendo outros projetos. Eu queria saber, primeiro, se você tem algum outro projeto, quais são os próximos planos para a Cachaçaria Nacional? Como é que você pretende expandir ela ainda mais, assim? Bem, o nosso próximo projeto, a gente tem 2 grandes projetos para esse ano. O próximo projeto ele vai ser um infoproduto sobre cachaça. Né? Parece não ser possível, né? Cachaça, produto físico, como a gente vai fazer isso, mas o infoproduto ele vai ser basicamente um curso onde a pessoa ela vai poder... A pessoa que quer se aprofundar no mundo da cachaça, entender tudo sobre cachaça, entender os aromas, né? Querendo ou não, é algo complexo a cachaça, tem vários tipos de envelhecimento, tipos mesmo de cachaça. Então a gente vai fazer um infoproduto sobre isso, né? E o segundo o segundo grande projeto nosso seria o Clube da Cachaça. Né? Aí, com certeza, a gente vai lançar, a gente acabou de fazer uma atualização muito grande na Cachaçaria Nacional, né? Uma mudança tremenda de e-commerce, de plataforma de e-commerce, com gateway de pagamento próprio, enfim. E o próximo passo agora é transformar essa plataforma num ambiente que receba membros, né, de um clube, onde ele vai ter uma série de vantagens, descontos, entrega gratuita, dentre outros, né? Então esse é o segundo grande projeto. Oi pessoal, vocês devem ter visto aí que a gente teve um problema com a câmera do Rafael lá do outro lado lá, e ele pegou o celular dele e a gente vai terminar a entrevista com uma câmera diferente. Você tá aí, Rafael, ainda? Tô aqui! Show de bola, cara. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que, pelo menos eu sei, eu acho que talvez você saiba também, que o caminho do empreendedor não é um caminho fácil. Eu estava entrevistando ontem o Jobert Chaves e ele falou assim, cara, eu nunca disse, um grande empreendedor também, ele falou assim, eu nunca disse que ia ser fácil, eu disse que ia valer a pena. E eu acho que o caminho do empreendedorismo até é simples, mas definitivamente não é fácil. E o que você podia dizer, que dica que você podia dar para as pessoas que estão ali, talvez no meio desse caminho, talvez no início desse caminho? Você que é um cara que agora já estabilizou aí, está se estabilizado com a Cachaçaria Nacional, claro, sempre ampliando, mas e agora já tem um sucesso, o que você diria para essas pessoas que estão do lado de lá, que estão no meio desse caminho, no início desse caminho? Vamos lá. Que dica você daria? Bem, como o Jobert bem disse aí, não é fácil, claro que não é fácil, mas se você realmente acredita naquilo que você vai fazer, naquilo que você quer, né, começar ou empreender, você tem que continuar, você não pode parar não. E a Cachaçaria Nacional ela começou, por exemplo, sem recurso nenhum. Eu sei que isso é uma objeção, às vezes, de várias pessoas. Ou você está no emprego. Eu, por exemplo, até hoje tenho outras atividades, tenho outros empregos e continuo firme e forte aqui com a Cachaçaria Nacional. Acreditei na ideia, foi um dos primeiros sites a vender cachaça online. Hoje em dia, por exemplo, o site vender vinho, eu até recebo hoje em dia, inclusive eu acho que até do fórmula de lançamento, gente pedindo às vezes alguma dica, por exemplo, para vender vinho. Vinho na internet tem muita oferta, né? Só que eu vejo que, por exemplo, o vinho é algo que tem muita oferta, mas quase ninguém no Brasil trabalha com a fórmula ou a forma que a gente trabalha, que é através do fórmula, gerando esse tipo de relacionamento com o cliente diferenciado, mandando um e-mail pessoal, fazendo vídeos. Lá, acredito que no Brasil quase ninguém trabalha dessa forma. Então eu acredito que nem com vinho, nem com cachaça, nem com muita coisa. E nem com muita coisa. Pois é, então a pessoa não pode desistir. Se ela acredita na fórmula, se ela aplica aquela fórmula, mesmo que não tenha recurso, como eu disse, a Cachaçaria Nacional começou sem recurso nenhum. A gente foi buscando parceria, buscando prazo, aplicando as técnicas do fórmula de lançamento e foi crescendo, foi virando uma bola de neve. E virou o que é hoje. Hoje a gente tem estoque próprio, né? Não só esse aqui, por exemplo, são as cachaças mais vendidas, mas tem em outro local já, em Nova Lima, aqui em Minas Gerais. Então, não deixe de acreditar, não deixe de aplicar, porque realmente funciona, tudo funciona. O empreendedorismo, eu também acredito que seja a forma de mudar a vida do Brasil, das pessoas do Brasil. E, bem, é isso. Então tá jóia. E agora um recadinho para você que está do outro lado. Se você está interessado em saber um pouco mais da fórmula de lançamento, talvez você esteja curioso saber se ela funciona para você ou por que funciona. Aqui, independente de quando você está vendo esse vídeo, aqui embaixo tem um link que vai te
te explicar um pouco mais sobre ela, ou que vai deixar você se cadastrar para saber um pouco mais sobre a fórmula. Mas antes de terminar essa entrevista, eu queria falar para você, se você está interessado em continuar recebendo, em continuar visualizando entrevistas de empreendedores de sucesso, de sacadas de empreendedores de sucesso que falam sobre a fórmula, alguns, outros não, então assim, varia muito. Assine esse canal do YouTube, eu ainda estou para publicar uma entrevista de um empreendedor que fatura hoje mais de 100 milhões de dólares por ano, e é uma entrevista que eu aprendi tanto nessa entrevista como eu acho que você vai aprender. Incrível, porque ele já está no outro nível. Eu acho que é legal você entrevistar por empreendedores de todas as partes do percurso, né? Desde o começo até pessoas que estão aí no final desse percurso, não no final, mas num estágio bem mais avançado que a gente. E se você curtiu essa entrevista, não esquece de clicar gostei, se você gostou, não gostei, se você não gostou, sua participação, como eu digo sempre, faz muita diferença para mim. E deixa um comentário dizendo o que você achou dessa entrevista e que tipo de entrevista você quer ter mais nesse canal, porque esse canal é feito para você. Esse canal é feito para com o seu feedback que eu consigo direcionar o meu conteúdo para que seja relevante para você. Então é isso aí, gente. Um grande abraço. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Eu queria te reconhecer pelo empreendedor que você é, de estar ali nas trincheiras do empreendedorismo e trazer um produto nacional, né? Um produto nacional que chega a ser um produto de identidade do Brasil fazer com que esse produto seja mais disponível. Que eu acho que quando você faz isso, você não só ajuda você como negócio, você ajuda os seus produtores lá que, enfim, tem esse produto que é mágico. E eu lembro que até num forma de lançamento ao vivo você fez você até trouxe umas cachaças pra gente degustar, e eu não imaginava que existia cachaça daquela qualidade. Pra mim, cachaça era 51, Pirassununga, e era uma coisa muito ruim. E quando você trouxe aquelas cachaças, eu falei, nossa, não acredito que isso pode ser uma cachaça, parecia uísque, algumas sensações que eu só tinha quando eu gostava de cozinhar. Inclusive, cara, como é que é aquela do Feitiço Mineiro? Qual que é aquela que eu comprei? Nossa, eu não lembro mais. Prazer de Minas, não? Prazer de Minas. Meu, se você nunca tomou uma cachaça Prazer de Minas, você nunca tomou uma cachaça, na minha opinião, boa. Talvez se você for igual eu, que só tomava alguma coisa que, enfim, descia ruim. Então, Prazer de Minas é a minha recomendação pessoal da Cachaçaria Nacional. É a minha cachaça predileta. É incrível. Toda vez que eu tomo é uma sensação. Eu faço faço muito... Até minha mulher gosta da Cachaçaria Prazer de Minas. Enfim, isso é uma boa coisa, um bom parâmetro. Mas isso aí, Rafael, obrigado por você continuar esse seu trabalho, obrigado por você continuar trazendo essa arte do Brasil mais disponível para várias pessoas que não têm, enfim, Cachaça Prazer de Minas não vende no supermercado. Não vende, realmente. E hoje em dia as pessoas podem acessar esse tipo de coisa. E obrigado por você ser um empreendedor que você é, lutador, e fazendo a diferença aí com a sua empresa e com os seus ideais. Muito obrigado. Isso, obrigado a vocês. Então tá jóia, gente. Eu vejo vocês amanhã com o próximo vídeo.